Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. E como prometido, hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui no SOS Convida a doutora Marina, médica oftalmologista, que atende na ocular e também na humaniza. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre cataratas, não é isso? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito bom estar aqui falando sobre oftalmologia. Doutora Marina, a catarata, ela é a principal causa de cegueira reversível em todo o mundo. E é extremamente comum e ela pode prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. Com certeza. Por isso que eu te chamei para que nós pudéssemos falar mais e eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para nós sobre o que é a catarata. Sim. A catarata, ela é definida como a opacificação do cristalino. O cristalino, ele é a lente que a gente nasce com ela dentro do olho. Posso mostrar? Fique à vontade. Então, aqui, na parte externa do olho, a gente tem a córnea, que é essa parte transparente do olho. Quer que segura? Eu mostro aqui. Então, depois a gente tem a íris, que é a parte que algumas pessoas têm ela colorida, com o orifício, que é a pupila. Então, entre a íris e o vítreo, que é uma espécie de gel que preenche o olho, a gente tem o cristalino, que é uma estrutura que normalmente é transparente, ela é avascular, ou seja, ela não tem vaso, biconvexa, e é uma estrutura que, com o tempo, com a idade ou com algumas alterações sistêmicas, algumas doenças ou alguma síndrome, por exemplo, síndrome de Down, pode levar à opacificação mais cedo desse cristalino. Isso que é a catarata, é essa lentezinha intraocular que vai se tornar opaca. Uhum. E, doutora Marina, ela surge apenas com o envelhecimento ou ela pode acontecer em qualquer idade? Na verdade, ela pode acontecer em qualquer idade. A catarata mais comum é a catarata que surge com o envelhecimento. Ela é um sinal local de envelhecimento, senilidade. Mas a catarata ela pode ser congênita, a criança já pode nascer com catarata, ou ela pode desenvolver nos primeiros anos de vida. Ela pode estar associada a alguma síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Patau pode estar associada à catarata. Ela pode ser um sinal de senilidade, ela pode desenvolver com a idade, ela pode se desenvolver por trauma, ela pode se desenvolver por cirurgia, por inflamação, várias causas. Doenças sistêmicas, diabetes, uso de corticoide exagerado podem estar relacionados ao desenvolvimento de catarata, exposição elevada ao sol. Então, tem muitas causas. Então, ela é uma doença multifatorial. Com certeza. E eu vou te perguntar se envolve fatores genéticos também. Sim, a gente não tem como desligar a catarata do fator genético, O fato da pessoa ter pais que têm catarata pode aumentar a chance também de ter catarata senil, mas existe também a questão da catarata congênita, Então, sim, existem. E a catarata é um mal silencioso ou ela apresenta sintomas bem no início da doença? É uma primeira pergunta, doutora Marina. Não pode ser considerado um mal silencioso. Não pode? Não, mas nem sempre ela vai apresentar sinais bem no início da doença, não. Sim. A catarata, essa opacificação, ela é uma opacificação gradual. Então, no início, a pessoa vai ter uma visão embaçada, como se ela estivesse vendo através de um vidro fosco. Mas aí a catarata, em algumas pessoas, ela vai se desenvolver mais rápido, em algumas pessoas, ela vai se desenvolver mais lentamente. Existem vários tipos de catarata. O cristalino, ele é dividido, ele é envolvido por uma cápsula e dentro dele também ele tem como se fosse lâminas, Ele tem partes divididas. Então a catarata ela pode ser nuclear, ela pode ser cortical, ela pode ser subcapsular. Cada tipo de catarata vai desenvolver de uma forma. Então, algumas cataratas você vai notar uma opacificação da visão, um embaçamento visual mais rápido, outras mais lento. E como que é feito o diagnóstico da catarata? O diagnóstico da catarata, assim, você vai ver a catarata mesmo quando você vai examinar o paciente na lâmpada de fenda, A lâmpada de fenda é onde que o paciente apoia e a gente avalia com um biomicroscópico
biomicroscópio e faz uma iluminação especial que a gente consegue fazer uma luz em fenda mesmo para poder avaliar as estruturas. Mas o diagnóstico de catarata ele deve ser avaliado em conjunto com todo o exame oftalmológico. Então você tem que fazer o exame da acuidade visual do paciente, avaliar como que está aquele cristalino, avaliar as outras estruturas oculares, porque nem sempre o diagnóstico de catarata quer dizer que aquela catarata tem que ser operada. Às vezes o paciente tem uma baixa visual por catarata, mas ele tem um problema lá na retina, que é o fundo do olho, que mesmo ele operando aquela catarata, ele não vai ter uma visão adequada. Ou, às vezes o paciente tem a catarata, ele tem uma doença avançada de fundo de olho, por exemplo, uma retinopatia diabética, um glaucoma avançado, que a gente operar a catarata não vai devolver visão do paciente, mas vai permitir um acompanhamento daquela doença de fundo de olho, vai permitir o tratamento daquela doença de fundo de olho. Então, muitas vezes a catarata, ela pode existir, mas não tem indicação de operar, ou ela pode não melhorar a visão mesmo operando, mas ser importante para tratar, para acompanhar outras doenças. Eu ia te perguntar sobre isso, se o tratamento da catarata é somente cirúrgico. Hoje em dia o tratamento da catarata ele é feito cirurgicamente, com uma técnica cirúrgica que é chamada de facoemulsificação. Então o cristalino ele é retirado. Essa partezinha que você mostrou para nós, tem como você mostrar ela de novo? Eu acho que ele soltou aqui. Tá. Tá aí. Então aqui o cristalino, né? Sim. Que é essa estrutura aqui, ela é retirada, ela fica envolvida por uma cápsula. Então é feito um cortezinho nessa cápsula. Esse cristalino, na maioria das vezes, né, a técnica envolve a fratura dele, então ele é fraturado, quebrado mesmo em partes, aspirado, retirado dali, e dentro desse saquinho que envolve é colocada uma lente artificial. E é uma lente que tem já dioptria, tem grau específico para a anatomia do olho que está sendo operado. Então já se coloca uma lente artificial que já vai corrigir o grau do paciente. Aí ele nem precisa de óculos, por exemplo? Algumas vezes ainda precisa de óculos, mas para longe principalmente, muitas vezes consegue-se que o paciente não precise usar. E é uma cirurgia complexa que tem internação do paciente? A cirurgia de catarata é uma cirurgia que envolve muito treinamento, né? É uma cirurgia que é feita com microscópico, é uma cirurgia num órgão muito nobre. Então é uma cirurgia que envolve técnica do cirurgião. Porque apesar dela não ser uma cirurgia tão complexa, ser uma cirurgia que é desenvolvida há mais de 2000 anos que ela é feita, é uma cirurgia que pode complicar, como qualquer outra cirurgia, independente da habilidade, independente do quanto aquele cirurgião é treinado para aquilo, pode haver complicações, né? Sim. Como em toda cirurgia. Então, assim, mas na maioria das vezes é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que não tem muito sangramento, o sangramento é mínimo, o paciente recebe anestesia, na maioria das vezes local, e uma sedação, né, para ficar mais tranquilo. Se for um paciente que é pouco colaborativo ou uma criança que não consegue, né, ficar quietinha para cirurgia, aí sim pode-se usar uma anestesia geral, mas na maioria das vezes é uma anestesia local e o paciente é logo depois do procedimento liberado para casa. Então, assim, sim. Então não precisa de internação. Não. O paciente é liberado ali no mesmo dia. Sim, a menos que ocorra alguma complicação. Mas geralmente na grandíssima maioria das vezes ele é liberado. Sim. E todos os casos de cegueira por catarata, ele é reversível? Não, porque o que acontece? Por exemplo, a catarata congênita, né, que é a catarata que a criança já pode nascer com ela, pode desenvolver no início da vida, nos primeiros anos de vida, a gente não nasce sabendo enxergar. A visão é um sistema que vai sendo desenvolvido na primeira infância. Então, se tem alguma opacidade ali do cristalino no olho da criança, o olho, ele ignora aquele olhinho e não vai desenvolvendo, ele desenvolve só o outro. Agora, no caso, né, de ter uma opacidade bilateral, a visão também não desenvolve. Então, nesses casos, o paciente desenvolve o que a gente chama de ambliopia, que é como se fosse uma visão preguiçosa. Aquela visão, ela não se desenvolve por completo. Que é a mesma coisa que acontece quando o paciente tem um desvio ocular, estrabismo, e aí a gente tem que forçar o olhinho que é ruim a desenvolver com tampão. E muitas vezes também o paciente tem
a catarata, mas tem outra comorbidade associada. Então, você operar a catarata não vai devolver a visão para o paciente. Então, nem sempre ela é reversível, mas na maioria dos casos ela é reversível. Sim. E qual a relação entre o diabetes, o tabagismo e o surgimento da catarata? O diabetes e o tabagismo, eles são fatores de risco importantes para desenvolver a catarata, porque são doenças que alteram o metabolismo do cristalino, né? Assim como são também fatores de risco a obesidade, a exposição solar excessiva, sem uso de protetor, uso de corticoide sem acompanhamento, em excesso. Então tem vários fatores de risco. A diabetes e o tabagismo são fatores de risco. A diabetes, por causa da elevação da glicose no sangue, vai elevar também a glicose no humor aquoso, que é o líquido que fica ali em contato com o cristalino, e vai promover como se fosse uma hiperidratação desse cristalino, por excesso de concentração mesmo de glicose, sorbitol, etc. No caso do cigarro, as substâncias tóxicas da fumaça, elas alteram, aumentam a oxidação e vai provocar catarata, mas são fatores de risco, como são esses outros também que a gente não pode deixar de considerar. Não pode deixar. E doutora, nós podemos contribuir de alguma forma para a saúde dos nossos olhos e inclusive na prevenção da catarata? Com certeza, né? Se o fator de risco para desenvolver catarata é obesidade, é exposição excessiva ao sol, é o uso de corticoide, né, em excesso, como que a gente pode prevenir? A gente pode prevenir tendo uma boa alimentação, usando óculos com proteção ultravioleta. Hoje em dia tem muita gente que compra óculos escuros, mas que não tem proteção, isso aí aumenta mais ainda o risco de desenvolver catarata e outras doenças da retina, né? Então, uma boa alimentação, atividade física, não usar medicamentos sem indicação médica, principalmente no caso da catarata, os corticoides, mesmo que seja em colírio, ter muito cuidado com isso, são formas de prevenir a catarata, com certeza. Mas também o exame oftalmológico de rotina é uma forma também de você ir acompanhando o desenvolvimento da catarata, saber se é só a catarata, se tem alguma outra coisa associada, se está no momento de operar ou não. Então, e já que você falou de operar, quando a pessoa faz aquela fratura e vai lá e coloca a lente, depois ela tem que voltar no consultório para fazer alguma manutenção, alguma coisa? Sim, na verdade a pessoa vai operar, né? Essa fratura é só da técnica, é a fratura só do cristalino, né? Para ele poder ser aspirado. Depois que a pessoa opera a catarata, ela vai receber uma orientação de colírios que ela vai pingar para não deixar ter infecção. Ela tem que ser avaliada para ver o local da incisão, que é o cortezinho, ele não recebe na maioria das vezes pontos, a menos que precise. Então tem que ter certeza que não está vazando nenhum líquidozinho. Tem que pingar colírio para não ter infecção, tem que ter um certo tipo de repouso, não pode coçar o olho. Então existe um segmento mesmo pós-cirúrgico para catarata, e nem sempre a pessoa vai ficar livre totalmente dos óculos, né? E a gente tem que acompanhar também para poder ver se teve alguma complicação pós-operatória. Então tem que fazer um acompanhamento, até por causa também do acompanhamento de outras doenças oculares, né? Sim. Doutora Marina, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Abrilhantou novamente o nosso SOS Convida. Foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Conversar com você mais uma vez, viu? Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo meu abraço e te espero na próxima semana. Um beijo, até lá. Fique com Deus.